Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Capricórnio. É uma leitura temporal geralzona pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu também convido você a assistir às leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida. Então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também, tá? Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Assista também até o final da leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora e a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, na metade da leitura, a gente busca um conselho, um aprofundamento e depois a gente fecha a sua leitura então vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Então, às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura. Vamos lá então? Para Capricórnio, por favor, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Capricórnio precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor? Um 4 de paus invertido. Um 4 de copas invertido. 4 com 4 dá 8, que é o arcano maior, a força. Pode representar precisando ter coragem nesse momento de instabilidade, de preocupação. Pode representar precisar ter a força para lidar com a situação de instabilidade ou de preocupações. Um rei de ouros, que é a sua energia. No fundo do maço, um 10 de copas. Cara, independente do que é essa situação que representa para você essa quantidade de preocupações ou de possíveis instabilidades que você possa estar vivendo em um setor aí da sua vida, como romance, amizade, família, trabalho, né? Como tem esse rei de ouros, tem muito forte aqui essa questão do trabalho, do financeiro, né? O rei de ouros, ele também pode representar uma pessoa que trabalha por conta, né? Um autônomo. E é claro, tem essa fase, não só na área do trabalho, mas em todas as áreas da nossa vida, tem essa fase que a gente passa de instabilidade. E que, é claro, mexe muito com a gente, com as nossas questões emocionais. Por vezes a gente se vê sem saída. Mas, cara, faz parte de um processo que vai levar você a um 10 de copa. Você tem que aguentar firme, né? Não adianta ficar focado nas preocupações, como esse 4 de copas está invertido. São pessoas que não conseguem pensar nada mais além do que nas preocupações. Mergulham mentalmente e emocionalmente na preocupação que é causado por uma instabilidade, que aqui para mim eu vejo muito mais forte acontecer no setor material e financeiro, sem descartar qualquer outra área da sua vida que você possa entender que está passando por uma instabilidade. A leitura vai funcionar para você do mesmo jeito, tá? Mas tem essa parada que, como eu falei, cara, a gente passa por situações desafiadoras, desequilibra, causa instabilidade, mas a gente tem que
se manter. Aí que é a hora de você usar o potencial do seu signo de Capricórnio para trazer uma resolução para o problema. Porque se você não conseguir usar o seu potencial capricorniano, que é uma mente mais científica, analítica, até mais pragmática, para trazer uma solução, provavelmente essa instabilidade e essas preocupações vão acabar consumindo você, né? Desses momentos desafiadores, desses momentos de instabilidade, onde as preocupações estão a mil, é desses momentos que surgem as grandes resoluções para os problemas que a gente está enfrentando, né? Às vezes a gente tem o medo de encarar a situação. Esse que é o fato. E aí acaba deixando com que tudo isso consuma a gente, né? Sendo que esses momentos da adversidade servem como combustível, ou deveria servir como combustível para você colocar a sua mente capricorniana em ação, né? Consegue entender? Bolar estratégias, fazer planos de como você vai sair dessa situação. Para todo problema que passa a existir, necessariamente e instantaneamente existe uma solução que a gente deve encontrar. Tudo que é criado no polo negativo, necessariamente tem a resolução no polo positivo. E não existe só o polo negativo, existe o polo positivo. Então, sempre que uma situação adversa é criada na nossa vida, já existe a solução daquele problema e foi criado também instantaneamente. A gente pode não estar conseguindo ver a resolução, que é uma outra coisa, né? E quando é gerada uma situação positiva e fluente, que daí a gente gosta de vivenciar, necessariamente, instantaneamente, é gerada uma outra situação negativa que é oposta a essa, né? Olha aí, ó, no fundo do maço, o arcano maior, o diabo, que é a sua energia, a energia de Capricórnio. Mesmo que você esteja passando por uma situação de instabilidade ou com problemas, que daí para cada pessoa vai ser um tipo de problema em uma área da vida, igual eu falei, ou a gente vai deixar com que isso consuma a nossa energia, a nossa vitalidade, ou a gente vai se tornar, nesse momento de dificuldade, ambicioso e querer sair desse momento, né? O arcano maior, o diabo, é verdade, ele pode nos escravizar de N maneiras, porque ele tem a energia aprisionante, né? Então eu fico preso em uma instabilidade, eu fico preso em uma preocupação desnecessária, eu fico me remoendo por aquilo, eu não vejo a hora que aquilo passe. Só que o arcano maior diabo, ele tem um lado fluente dele, que simboliza a ambição. Meu, eu vou sair disso daqui, custe o que custar. Eu vou provar para mim mesmo no primeiro momento que eu tenho a capacidade capricorniana, racional, científica, matemática, analítica, de bolar uma estratégia para mim sair disso daqui. E eu vou conseguir. Meu, esse arcano que te representa, ele não é ruim. Ele pode ser ruim, só que ele também pode ser muito bom, que é o lado fluente do arcano maior diabo. Eu vou conseguir, custe o que custar, né? Nesse sentido, a gente até poderia fazer um paralelo com o arcano maior imperador, que também é um conquistador e conquista tudo o que quiser, custe o que custar. Mas aqui a gente fala de ambição, no bom sentido. Você tem que ser ambicioso em conseguir chegar nesse status de rei de ouros, que é a fluência no setor material, é a estabilidade no setor financeiro. É você ter mais do que o suficiente de recursos materiais e financeiros para satisfazer você e quem mais precisar. É possível para você desde que você acredite. Quando você acredita, começa a se tornar possível para você. O problema nosso, ser humano, é que a gente foi ensinado desde muito novo que as coisas são difíceis, que não é possível. A gente tem que conseguir apagar tudo isso daí da nossa mente. Desenraizar tudo isso que foi implantado em nós, né? Por quê? Porque se a gente não fazer isso, a gente começa a virar
escravo. Escravo da dificuldade, da instabilidade, nada dá certo para mim. A gente tem que aprender a virar o jogo ao nosso favor. E guarde isso muito bem na sua mente. Toda e qualquer situação desafiadora que venha a surgir na minha vida, ela vem para alimentar a minha força interna, que é o meu combustível, para eu me sobressair de uma situação difícil. É o combustível, a situação difícil é o combustível, se você conseguir entender. É claro, não é todo mundo que consegue entender isso, porque tem pessoa que quer as coisas fácil, rápido, da maneira dela. Nesse momento ela fica cega em conseguir perceber que a adversidade, o momento desafiador e ruim e negativo, ou seja lá o que for, poderia servir como um impulso para ela sair daquela situação. Mas como você é Capricórnio, um signo inteligente, você vai entender tudo isso que a gente está falando, vai usar o momento desafiador para chegar no seu 10 de copas, que é o seu final feliz, que é do seu merecimento, é claro. Tá? Lá na Fraternidade Rosa Cruz, a gente estuda muito astrologia, né? E aí a gente vê que é interessante a gente se tornar uma pessoa jupiteriana na nossa vida. O que significa se tornar uma pessoa jupiteriana? Mesmo que você não tenha forte Júpiter ou um bom aspecto no seu mapa, você tem que criar, tá? Mas se tornar uma pessoa jupiteriana é a pessoa que entende que tudo é possível para ela, independente do tamanho. Júpiter é o planeta do crescimento, da expansão, da sabedoria. Alguns associam à espiritualidade. Tá? Então você tem que acreditar que independente do que é a situação a ser resolvida, é possível para você. Você tem que se tornar uma pessoa expansiva, uma pessoa que tem o potencial de crescimento. E se você não fizer isso, outras forças vão escravizar você a ficar cada vez menor. A você acostumar a ser um ser pequeno, mesmo tendo o potencial de crescer na vida, de ser grande. Ao invés de ficar preocupado com a situação, com a estabilidade, crie afirmações positivas para você mesmo. Não, eu sou grande, eu tenho potencial, eu vou resolver. E bota essa sua máquina aí para funcionar, que é o seu cérebro. Capricórnio, o signo de Capricórnio, ele é o signo que ocupa a posição mais alta do mandala. Ele representa a liderança, estruturas de poder, a mente científica, analítica, traz soluções para os problemas. Você tem que conseguir brilhar na sua potencialidade capricorniana. Se você não consegue fazer isso, comece a estudar como fazer, comece se entendendo, comece percebendo quais são as suas potências e usa isso. É que teoricamente tudo isso que você está falando é bonito, Valdemar, mas e na prática? Na prática, cada um vai desenvolver da maneira que é melhor para si, tá? Eu estou aqui para trazer as mensagens, não para falar como você deve agir na sua vida. No entanto, leve em consideração isso que a gente falou de se tornar uma pessoa jupiteriana, uma pessoa que vive a vida sentindo que ela tem um potencial de crescimento. Porque se você não desenvolver isso, vai acontecer ao contrário. Você vai desenvolver um sentimento de que você é uma pessoa pequena, inferior. Um rei de espadas, mais uma figura que fala de inteligência, de racionalidade. Energia de Gêmeos, Libra e Aquário, signos de ar. E, como ele cai embaixo do 4 de paus invertido, que é uma carta de instabilidade, você vai ter que usar a sua inteligência para você sair disso.
se você não usar a sua inteligência, se você não meditar sobre, se você ficar fazendo vista grossa para o problema, nesse momento sim, vai ser difícil para você. Mas se você se dispor a agir com inteligência, a colocar o seu mental em prática, né, exercitar a sua mente, bolar estratégia, cara, cata um caderno e vai escrevendo, deixa a sua mente, dá vazão à sua mente, ó, para esse problema, vamos ver o tanto de coisas que eu poderia fazer para me resolver. E vai anotando, mesmo que vai chegar uma hora que você vai encontrar. Você tem que começar a exercitar para o seu cérebro começar a funcionar. Você consegue entender? É claro, às vezes a solução pode aparecer do dia para a noite? Pode, mas é muito mais eficiente quando a gente exercita as nossas potencialidades. Cara, a gente tem uma máquina aqui dentro que é mais potente do que qualquer computador já criado. Você é a máquina perfeita, você não consegue entender isso? Se não, comece a entender. Para você viver uma vida que está em concordância com coisas boas que você merece vivenciar. Para de sofrer. 10 de espadas. É o final do sofrimento, do ciclo de sofrimento. E aqui é Sol em Gêmeos. Sol em Gêmeos representa a inteligência. Olha como está o chamado forte aqui para você exercitar a sua mente, o seu potencial cerebral, a sua racionalidade, as suas capacidades analíticas, científicas, tudo isso está em você. E se você não descobriu, vá descobrir, porque você vai encontrar tudo isso que a gente está falando em você. Olha aí, arcano maior, a estrela, tem que ter esperança. A estrela fala de projetos de futuro. Independente do que for a sua situação, é possível para você sair dela, é possível para você trazer uma resolução. Ah, mas é no campo do amor. Meu, mesma coisa. A sua mente pode auxiliar você em tudo. Lembra que você tem um cérebro aí e você tem que usar. Você não pode ficar sendo escravo da dificuldade, do momento desafiador. Você tem que entender que eles vão existir, mas eles existem para você, exercitar o seu cérebro, exercitar a sua mente, colocar em prática. Desenvolver os recursos que você precisa. É o rei de ouros. A estrela cai embaixo. Tenha como objetivo se transformar nesse rei de ouros. Esse cara é científico, ele é matemático, ele é inteligente, ele é racional, por vezes pragmático, mas ele é o dono do ouro. Ele tem recursos financeiros. Por quê? Porque ele usou a inteligência dele para criar. Ele soube administrar os recursos. Né? E essa estrela traz a esperança de você se tornar esse rei de ouros. O arcano maior, o diabo, que apareceu ali para você, o 10 de copas, que simboliza que você tem essa capacidade de chegar no seu final feliz. O arcano maior, o diabo, que estava embaixo do 10 de copas, simbolizando que você tem que se tornar ambicioso, que você tem que querer, tem que injetar desejo na situação a ser resolvida. Se demonstrar ser maior do que qualquer dificuldade que venha aparecer para você. Olha aí, ó, a gente falou dele, o imperador. Você tem que ir atrás das suas conquistas, custe o que custar. Você não pode dar mole para a situação. Se você dá mole para a situação, ela escraviza você. Seja de amor, de amizade, de família, de trabalho. Uma questão particular sua, que você tem dificuldade em resolver. Ou você atua como um imperador, sendo forte, sendo conquistador, e você vai conquistar, custe o que custar. Se você não se tornar isso daqui, provavelmente aparece uma pessoa assim na sua vida para escravizar você. E a gente já falou disso com o arcano maior, o diabo. Você tem que ser o líder da sua própria realidade. Aqui tem energia de Áries. Você tem que impactar o mundo. Você tem que mostrar para você mesmo, mas para todos que te cercam, para que você veio aqui. Você veio para ser um imperador, para dominar, para conquistar. Lembra disso, Capricórnio é o signo que está mais alto no céu.
representa também a liderança. Se tem uma pessoa que pode entender de estratégia, de como sair de uma situação, é você. Tudo isso pode estar adormecido dentro de você, mas tem que achar uma maneira de acordar. Vamos ver mais com o tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura, tá? O nosso problema como ser humano é que às vezes a gente fica parado esperando com que as coisas aconteçam, a gente não exercita o nosso cérebro, não coloca ele em atividade. Só que daí quando coloca, se surpreende com o resultado. Aí pega e fala, nossa, eu deveria ter usado essa minha capacidade antes. Sim, claro, né? Tudo ao nosso redor, televisores, som, monitores, celular, rede social, tudo emburrece a gente. Essas coisas, o artificial, vai criando uma casca em volta do nosso cérebro. É difícil de romper, mas é possível. Por isso que você tem que exercitar a sua inteligência, se transformar em uma pessoa culta, ler bastante, para você quebrar essa casca, essa armadura que foi construída em volta do seu cérebro. E você poder usar a potencialidade dele para você criar o que você quer na sua vida: riqueza, bons relacionamentos, projetos de sucesso. Se você não entender que isso é possível para você, ninguém pode entender por você. Esse é um trabalho que você tem que fazer sozinho, solitário. Um 2 de paus no desfecho, hein, cara? Faça os planejamentos. Se você se dispor a fazer os planejamentos, meditar sobre o que você está vivendo, refletir, olha, cara, para essa situação, vamos abrir o leque aqui para me entender quais são as possibilidades de resolução desse problema. Se você se dispor a fazer isso, você vai encontrar um resultado, eu tenho certeza, tá? Um rei de copas, ó, 2 reis, 3 reis aqui, hein? Quando aparece muito rei na leitura, na minha interpretação, é claro, isso pode ser um convite para você se tornar uma pessoa maior, para você se tornar uma pessoa grande, para você reconhecer esse potencial nobre que existe em você, de realeza, de conquista. Um 5 de ouros invertido, meu, chega de escassez. No fundo do maço, é claro, a justiça, né? Para completar tudo o que a gente falou. Se você quer justiça na sua vida, se você quer viver essa justiça, viva ela na prática. Seja você a própria justiça da sua vida. Se você exercitar tudo o que a gente falou aqui, da sua maneira, é claro, né? Porque cada pessoa tem uma maneira de pegar a mensagem. Você vai ver as coisas começarem a se equilibrar na sua vida. Você vai ver a justiça acontecendo. Mas o start, quem tem que apertar o botão de iniciar é você. Ninguém pode fazer isso por você, tá? Os signos fortes aqui é Touro, Virgem e Capricórnio. Capricórnio bastante forte, Câncer, Peixes, Escorpião, Áries, Libra, Gêmeos, Libra e Aquário, tá bom? Espero que você tenha gostado da sua leitura. A minha missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito, tá bom? Vou vendo vocês nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Capricórnio.